Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam aí animados, né? E tentando ocupar os seus dias da melhor forma possível, né? E esse áudio de hoje, o objetivo é exatamente esse, é apresentar para vocês um autor que não é todo mundo que conhece e que, na minha opinião, pode ser uma ótima leitura para este tempo aqui de quarentena, tá? Então vejam, quer dizer, sempre que me perguntam, né? Sempre, qual é o meu romance predileto, né? Professor, que livro o senhor levaria para uma ilha solitária, né? Quer dizer, ou qualquer dessas perguntas, né? Bom, eu sempre respondo citando um único autor, né? Às vezes eu cito mais, mas em geral eu costumo citar só um nome, que é o nome do Hermann Broch, né? Hermann Broch. Escreve como? Escreve Hermann, com H-E, R-M de Maria, A e dois N's de navio, e depois Broch, B de bola, R-O-C-H. Hermann Broch. Né? E o romance dele chamado A Morte de Virgílio. Tá? Bom, ele tem outras coisas, tá bom? Tem outros escritos aí. Um outro dia a gente fala dessas questões. Bom, só para vocês terem um pouco assim a ideia, né, da importância desse romance chamado A Morte de Virgílio, né, e da importância do próprio Hermann Broch. Por exemplo, dois intelectuais completamente diferentes que foram contemporâneos dele, né, souberam assim, fizeram avaliações muito interessantes a respeito do Hermann Broch. Né? Então, assim, a filósofa Hannah Arendt, por exemplo, né, ela diz que o Hermann Broch foi o romancista que chegou mais longe na reflexão acerca de que a melhor resposta para os regimes totalitários do século XX, quer dizer, o nazifascismo e o comunismo, né? A melhor resposta para esses regimes é a defesa da importância e do valor da existência individual. Né? Então, assim, é o que a Hannah Arendt fala, né, a respeito do Broch. E depois uma outra voz completamente diferente, que é o Thomas Mann, que vocês certamente conhecem, né? Nós já aqui falamos um pouquinho ali sobre o início da Montanha Mágica, né? O Thomas Mann dizia que A Morte de Virgílio é o principal poema em prosa da literatura alemã. Tá? Bom, então é sobre essa figura que a gente vai falar um pouquinho, tá? Hoje nós não vamos entrar aí nas minúcias do romance, porque nós, olha, isso exigiria de nós ficar aqui umas 2, 3 horas conversando, tá? Então, assim, a ideia hoje aqui é fazer uma apresentação geral do Hermann Broch, para que vocês se entusiasmem, né, e comecem a ler A Morte de Virgílio, que, por sinal, a tradução é ótima, tá? A tradução é elogiadíssima aqui no Brasil, feita pelo nosso querido Herbert Caro, que foi também um grande tradutor do Thomas Mann e de outros autores aí de língua alemã, tá bom? Bom, o Hermann Broch, ele era austríaco, tá? Austríaco. A família era uma família de judeus que tinha lá uma indústria têxtil na Áustria, né? Bom, e é claro que quando os nazistas invadem a Áustria, eles perdem tudo, tudo, né?
E assim, o Broch é preso no mesmo dia da invasão, né? Quer dizer, é um dos primeiros caras que os nazistas pegam e levam para a prisão. Bom, e ele só vai ser libertado porque, assim, começa uma campanha internacional para pressionar o governo nazista, pela libertação dele. E uma campanha comandada por duas figuras de peso, né, do mundo aí da ciência, do mundo intelectual, que eram o Albert Einstein, e o James Joyce. Quer dizer, eles começam então uma campanha internacional violenta para que o Broch fosse libertado. Bom, e quando isso finalmente acontece, ele arruma primeiro um visto para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos e, e vai embora, vai embora. Né? Agora vejam só que interessante, esse período que ele passa na prisão da Gestapo, né, ele nunca quis relatar esse período. Tá? Quando perguntavam para ele alguma coisa, quando tentavam tirar dele alguma informação, ele só dizia uma coisa. Ele dizia, aquilo era o inferno. Né? E os poemas, os escritos que ele escreveu, que ele produziu enquanto ele estava na prisão, bom, ele pegou todo esse material e depois integrou esse material no corpo do romance A Morte de Virgílio. Bom, mas quando ele chega nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que ele começa a viver do favor dos amigos, né? Ele arruma bolsas, né, para conseguir continuar escrevendo. Né? E é graças à bolsa de uma fundação, a Fundação Guggenheim, né, que a fundação dá a ele uma bolsa de 2 anos, e é graças a essa bolsa que ele consegue terminar A Morte de Virgílio. Tá? Mas vejam que, assim, apesar de tudo, quer dizer, esses anos da vida do Hermann Broch são anos de completa intranquilidade, de insegurança, né? E também de momentos de grande pobreza. Tá? E, claro, termina de maneira assim muito triste, porque quando ele sofre o ataque cardíaco, que depois vai acabar matando ele, né? Quer dizer, e ele tem que ficar hospitalizado. Bom, ele não aceita ficar no hospital. Né? Ele não aceita ficar no hospital e não aceita por um único motivo. Quer dizer, ele não tem dinheiro para pagar o hospital. Né? Bom, toda a experiência, né? A experiência que ele teve com o nazismo está presente no romance A Morte de Virgílio. Tá? E ali, nesse romance, ele coloca também a sua concepção, de qual é o papel da literatura. Né? Quer dizer, a questão central que ele se coloca, a grande preocupação dele, né, é que assim a arte sempre se transforma numa mentira quando ela permanece como mero divertimento ou como mero entretenimento. Né? Ou, um caso ainda pior, né? Quando ela se transforma em propaganda política, né? Quando ela se transforma em propaganda de qualquer ideologia política. Né? Aliás, essa é a dúvida que o próprio Virgílio se coloca no romance. Né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o Virgílio hesitou aí entre queimar, né, a Eneida ou não. Né? E o romance vai mostrar essa hesitação do Virgílio, e a grande dúvida dele é exatamente essa.
Quer dizer, ele não sabe se a Eneida é uma obra de arte verdadeira ou uma peça de propaganda. Quer dizer, uma peça de literatura aí panfletária, né, em favor do Império Romano. Só um instantinho que estão batendo lá embaixo. Muito bem, muito bem. Desculpem aí a interrupção, mas é que nesse período de quarentena as pessoas batem na porta da gente aí pelos motivos mais estranhos, sabe? Então, aparece de tudo, desde o suposto funcionário da vigilância sanitária, afirmando com a maior cara de pau que ele precisa entrar na sua casa, né? E achando que assim, que a mentira cola, até outras coisas absurdas. Mas enfim, vamos em frente, vamos em frente. Bom, então eu falava para vocês sobre o Hermann Broch, né? Então assim, quer dizer, eu dizia que ele colocou ali no romance A Morte de Virgílio toda a sua concepção de qual é o papel da literatura, né? Bom, e a questão central que ele se coloca é exatamente essa que eu dizia, quer dizer, que a arte se transforma em mentira quando ela permanece como só como divertimento, só como entretenimento, né? Ou ainda pior, quando ela se transforma em propaganda, né? Propaganda ideológica. E que essa, então, é a grande dúvida que o próprio Virgílio expõe no livro, né? Quer dizer, ele tem dúvidas se a Eneida é uma obra de arte verdadeira ou uma peça de propaganda, né? Quer dizer, se a Eneida não é mera literatura panfletária, né, em favor do Império Romano, né? Bom, e esse então é o centro da morte de Virgílio, né? Quer dizer, é a denúncia da beleza que serve a qualquer forma de poder, tá? Ou seja, é a denúncia de uma beleza que não obedece a um critério ético, tá? Quer dizer, e também é uma denúncia da literatura, daquela literatura que é uma literatura sem substância, né? E que e, e se deixa guiar aí só por critérios aí esteticistas, né? Quer dizer, essa literatura que só obedece a regrinhas estéticas sem estar realmente preocupada em dizer, né, a verdade, né? E isso é exatamente o que o Bloch não quer, quer dizer, ele quer que a linguagem expresse a verdade, né? E não fique aí só servindo para criar textos bonitinhos, né? Quer dizer, do que serve aí um texto bonitinho, né, mas que defende, no fundo, uma mentira? É como se ele fizesse para ele mesmo essa pergunta, né? E, e essa reflexão vai aparecer em vários momentos do romance, tá? Em vários momentos, né? Por exemplo, tem um momento lá em que o próprio imperador, né, o Augusto, vai visitar o Virgílio, implorando para que o Virgílio não queime a Eneida, né? E eles têm, então, um diálogo ali tenso, né? O Virgílio tá morrendo, né? E o próprio Augusto concorda em parte com ele, né? O Augusto, o imperador, diz, quer dizer, de fato, quer dizer, a metáfora, né, não é conhecimento. Quer dizer, a figura de linguagem da metáfora não é conhecimento, mas a metáfora segue ao conhecimento, né?
às vezes, ela precede o conhecimento, como se fosse uma forma de, de pressentir o conhecimento, né? Mas é um pressentimento imperfeito, né? Um pressentimento que serve não à verdade, né? Mas serve só às próprias palavras, né? Então, a metáfora, o que acontece com ela? Ela se extingue, ela desaparece antes do conhecimento, né? E ao invés de estar no conhecimento, né? Ao invés de participar no próprio conhecimento, a metáfora acaba ocultando o conhecimento, como se ela fosse uma tela escura, tá? Uma tela escura. Então, é por esse motivo que o Hermann Broch não quer, ele recusa a arte que seja aí, que obedeça aos padrões da modernidade, tá? Quer dizer, ele não quer uma arte que seja só aí reflexo do seu próprio tempo, reflexo das teorias estéticas que estão em voga, que estão na moda, né? Não, mas ele quer sempre buscar o absoluto, né? Quer dizer, ele quer uma beleza que dissolva os elementos dessemelhantes e sintetize os elementos contraditórios da realidade. Quer dizer, ele quer uma beleza que se transforme numa verdadeira totalidade, né? E é exatamente por isso que ele não aceita a modernidade, né? E não aceita aquilo que eu já falei para vocês aqui, quer dizer, a desconfiança que a modernidade tem em relação à linguagem, né? Quer dizer, uma desconfiança que a modernidade dissemina, espalha para todos os lados e acaba, então, contaminando, claro, né, a literatura, né? Já falei isso aqui algumas vezes para vocês, né? Agora, mas como é que o Hermann Broch, então, se contrapõe à modernidade, né? Quer dizer, ele percebe que a arte de vanguarda, né, que todas as formas de modernismo, né, só está servindo para uma coisa, quer dizer, está servindo para desagregar a arte, né? Quer dizer, aquela unidade de valor e de estilo que a arte antes defendia, bom, isso se perdeu aí, né, completamente, né? Então, ele acredita que a melhor resposta é criar um romance que seja polifônico e polihistórico. Polifônico e polihistórico. Quer dizer, um romance, né, que sintetize a multiplicidade e a heterogeneidade do mundo, né? Nossa, é um projeto, vocês percebem, é um projeto assim grandioso, projeto grandioso, tá? Agora, ele não quer que isso seja feito de qualquer maneira, não. Quer dizer, ele acha que isso precisa ser feito no romance de maneira dupla. Quer dizer, essa síntese da multiplicidade e da heterogeneidade do mundo, isso precisa aparecer tanto na forma do romance como no conteúdo, tá? Então, é por isso que quando a gente vai ler A Morte de Virgílio, né, a gente percebe que ela é ao mesmo tempo, ela é narração épica, né, ela também é uma reflexão muitas vezes lírica, né, e ela também é teoria filosófica. Quer dizer, então ali estão sintetizados os gêneros principais, né, da literatura. A épica, a lírica e o ensaio filosófico, né? E ele, então, reúne todos esses elementos nessa longa narrativa das últimas horas de vida do poeta Virgílio, né?
Quer dizer, um outro dia aí eu me aprofundo nessas questões, tá? Quer dizer, de como é que o Bloch resolveu essa busca de uma síntese estética no romance, tá? Como é que ele criou um romance que vai tentar ser, né, a metalinguagem de todas as linguagens possíveis, né? Quer dizer, como é que ele resolveu tudo isso que ele defendia, né? Por quê? Porque ele dizia claramente, quer dizer, a arte que não é capaz de reproduzir a totalidade do mundo, bom, não é arte, né? A arte que não consegue reproduzir a totalidade do mundo não é arte, né? Então vejam, é uma questão complexa, né? E uma questão que você não consegue resolver tão facilmente, né? Tão facilmente. Mas assim, mas hoje, né? Hoje nós já estamos aí nos estendendo demais. Hoje eu vou deixar só com vocês um pouco de quem foi, né? Quem foi, um pouco mais para vocês conhecerem a figura do escritor, tá? Porque ele foi uma pessoa especial também, né? Quer dizer, essa busca do texto integral, né? Quer dizer, e da arte integral, né? Quer dizer, uma arte que superasse aí todas as contradições, né? Quer dizer, a busca dessa literatura, né? Quer dizer, de uma literatura que voltasse a confiar plenamente na linguagem. Bom, isso o Hermann Bloch fez não só na própria literatura, não só nos seus textos, mas ele também tentou realizar isso na sua própria vida, né? Quer dizer, então, para ele, quer dizer, a vida precisava ser o reflexo exato do que ele pensava. Então, se ele buscava uma arte total, né, que superasse as diferenças, superasse as heterogeneidades, né, que fosse uma síntese de toda a experiência humana, ele tinha que realizar isso na própria vida dele, né? Bom, e como é que ele soluciona essa questão? Na vida dele, né? Na vida cotidiana, no dia a dia. Bom, ele soluciona isso, né, agindo sempre com extrema solidariedade, né? Um dos amigos dele, né, um intelectual, um ensaísta, que também veio da Alemanha para os Estados Unidos, que era o Erich von Kahler, né? Bom, ele dizia o seguinte, ele dizia que o Hermann Bloch era um exemplo de amigo fraternal. Um exemplo de amigo fraternal, né? Quer dizer, assim, você estava caminhando aí por uma grande cidade americana, sei lá eu, você estava em Nova York, né? Depois você estava em Boston, né? Aí, sei lá eu, você ia lá para o outro lado, ia lá para São Francisco, é, era fácil encontrar o Hermann Bloch, sempre, tá? E o que ele estava fazendo? Bom, ele estava lá perdido numa dessas cidades, né? Carregando um monte de guias e de horários dos trens, né? E assim, e cruzando aquelas enormes distâncias dos Estados Unidos só para ir visitar um amigo que precisava de consolo, né? Só para visitar um amigo que estava passando por alguma dificuldade, né? Então, assim, diz que a coisa mais comum do mundo era você encontrar o Hermann Bloch, né, cumprindo esse seu dever, né? Esse seu dever de ser solidário, né? Bom, e tem para a gente terminar aqui, né, tem uma historinha da tradição rabínica, né, de que é uma historinha que o Hermann Bloch gostava muito, tá? E ela para mim, ela como que resume a vida do Hermann Bloch, né? Então eu vou contar essa historinha para vocês. Então assim, um certo dia um estrangeiro visita
vai visitar um rabino, né, muito sábio, né, e pergunta para o rabino, né, diz assim, mestre, o que é melhor, a bondade ou a inteligência? Bom, e o rabino responde, bom, claro que é a inteligência, meu filho, porque assim, a inteligência é o centro da vida, né? Bom, e fica então um momento de silêncio, né? Quer dizer, o visitante está pensando na resposta e o rabino também parece que não está muito convencido daquilo que ele falou, né? E aí, antes que o estrangeiro vai agradecer para ir embora, o rabino vira e diz assim, olha, mas, veja bem, se você só tem a inteligência sem a bondade, bom, é como se você tivesse a chave do quarto que está no centro da sua casa, mas tivesse perdido a chave da porta da entrada. Ou seja, sem bondade você não alcança a inteligência. E esse é o Hermann Brock. Né? Quer dizer, um intelectual, um escritor que tinha as duas chaves. Né? Ele tinha a chave da inteligência, mas ele tinha também a chave da bondade. Tá? Então, assim, leiam Hermann Brock, leiam tudo que vocês encontrarem dele, porque é um escritor realmente genial. Né? Inclusive os ensaios dele são fascinantes, tá? São, assim, extremamente brilhantes e uma crítica muito inteligente ao mundo em que nós vivemos. Tá certo, meus caros? Olha, um grande abraço para vocês, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom.